y le pido a estos 3 varones que estaban ya anotados en la lista que se vayan por ahí preparando. Uno de ellos es Antonio, Ramón y José, ¿sí? Y llegó un invitado de último momento, Eddie, bienvenido a la casa de Dios, amigo de Camila, eres bienvenido a la casa de Dios, amén. Él es nuestro pastor Carlos dos Santos. Yo invito a Antonio, si está por acá, vamos a llamarle. Estos hermanos están nerviosos todavía, hermano. Antonio, José, si José tienes. Pasa, José, adelante. Pensé que Antonio estaba ahí a la vuelta de la esquina, pero fue el primero que corrió. Está bien. Bien, nada más un joven recién graduado. A veces dan nervios, a mí también me dan nervios, pero hay que aguantarse, hermano, hay que aguantarse. Quiero dar gracias a Dios por este día, específicamente por el Congreso de los Hombres. Yo recuerdo cuando primero llegué aquí a la, primero a la casa de Dios, pues era algo bonito, algo nuevo para mí, y desde entonces pues ando tratando de estar firme aquí con mi pareja Natalia, mi esposa ahora, pero llegando aquí pues ya poquito después empecé a ir a la escuela dominical. Y empezando yo creía que con los jóvenes, a los relajos y todo eso, y que me pegan con los hombres. Le dije, pero ya reflexionando, ya más antes ahora, es un honor estar con estos hombres, estos varones que yo compartí el cuarto hoy con ellos, y que han sido un ejemplo para mí desde que llegué aquí. Y para mi pastor igual, muy agradecido con todos, con las mujeres, con jóvenes, todos han tenido una parte en mi crecimiento aquí. Y algo para mí que siempre me toca mi corazón es cómo Dios moldea la gente, lo más hermoso para mí es como mirar a alguien crecer con la obra de Dios, ¿sí? Pero sí, en este año pues a ver, obviamente me gradué, me casé, me bauticé, y recientemente que me ha pasado en mi vida es que mis papás al fin están felices conmigo. Sí, es algo bonito, algo pues que me hacía falta hace mucho, a mi pareja también, y agradecido con Dios para todo eso, sí. Y lo que le hacía falta, sí, pues es difícil estar en la escuela, estar aquí en la iglesia y tratar de crecer algo con mi pareja, pero mis papás están muy agradecidos yo por mi crecimiento con Dios. Ellos al fin tienen un hijo que pues sí, pero yo muy agradecido con mi pareja desde que me casé. Me ha apoyado, como dijo el pastor hoy, que como un varón tiene que tener un plan y que tiene que ser un plan para su pareja. Y yo puedo dar testimonio así que a veces yo no sé mi propio plan o mi plan para mi pareja, pero ella tiene la paciencia y la confianza en mí para esperarme, porque nadie es perfecto. Y más o menos, pues, menos cuando es uno nuevo en matrimonio, pero algo bonito pues que estamos pasando yo y Natalia. Yo trato no de llorar porque yo quiero dar una buena palabra para ustedes, para que me escuchen y sientan lo que yo digo. Yo, aunque no lo crean, yo antes de aquí yo era muy callado. Cuando había un problema en mí, yo callado me distraía, y pues para mí eso estaba sirviendo en el pasado, pero es algo hermoso cuando Dios toca tu corazón y te expresas, porque eso, desde que empecé a hacer eso, es pura felicidad, ¿sí? Pero sí, como siempre digo, pues lo más bonito es el amor de mi esposa. Ella me apoya todos los días, y el amor de Dios y ella es lo que me da a mí. Yo estoy agradecido con todos. Ese es mi testimonio. A lo mejor se me pasó algo, pero doy gracias. Todos a veces dicen que los hombres no lloramos, hermano. ¿Usted cree que yo me veo acá bien fuerte? Entonces a veces también me aviento
mis lágrimas por ahí, ¿verdad? ¿Cómo no? Mas el Señor siempre está con nosotros y el Señor va transformando, hermano. A veces quedan aquellas caras de hombre ahí fuerte, sacando el pecho y cuanta cosa por ahí, hermano. Somos sencillos también, hermano. Somos sencillos y nos quebrantamos delante de la presencia del Señor. Amén. ¿Quién se anima, Ramón o Antonio? A ver quién gana el micrófono acá. Nada más no vaya a llegar acá echando maromas aquí. Despacio, no se vaya a lastimar. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Primeramente le quiero dar gracias a Dios, porque es gracias a Él que hoy estoy aquí donde estoy. Gracias al pastor, yo estoy muy agradecido, yo lo veo como un padre a Él. Yo desde que llegué aquí, Él me brindó un abrazo y desde ese día, donde quiera que me ve, me jala para abrazarme. Y hermanos, yo los quiero invitar a que no desistamos del lugar donde estamos. Ciertamente yo he incitado a varias personas, por alguna razón no quieren obedecer, no hacen caso, lo tachan a uno de loco. Pero yo tengo el conocimiento, la certeza de que yo ciertamente yo soy el producto de alguna oración de ustedes. Y yo le doy gracias a Dios por tener la mujer que tengo a mi lado. Yo recuerdo cuando ella empezó a llegar a la iglesia sola, yo creo que ustedes se acuerdan cuando ella venía embarazada y venía solita con mi niño, siempre jalando ahí a su criaturita. Y yo prefería quedarme en casa, hacer nada que tenga provecho, nada de beneficio, cosas que no dejan nada de bueno. Y gracias a ella que nunca desistió, estoy aquí. Yo recuerdo que ella, el día que yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, me dijo ella y me platicaba de los hermanos cuando le decían, estamos orando por ti, estamos orando por tu matrimonio, estamos orando y verás que algún día Él va a estar aquí. Y gracias a Dios aquí estoy. Yo le doy gracias a Dios, yo no tengo palabras y jamás me cansaré de darle gracias a Dios por el lugar de donde Él me sacó. A mí, yo recuerdo una vez cuando yo le dije, yo me voy a bautizar ahí contigo en tu iglesia. Y la pregunta que ella me hizo fue, ¿y tu mamá? ¿Qué va a pasar con lo que diga tu mamá? Mi mamá es católica. Mi mamá es católica, mi papá, mis hermanas, todos son católicos. Y le dije yo, pues yo voy a tomar la mejor decisión para mí y mi familia. Mi familia son ustedes, y ya leyendo la palabra de Dios, ahí donde dice, cuando lo llega a buscar su madre María a Jesús y uno de sus apóstoles le dice, te busca tu madre y tus hermanos te quieren ver. Y Jesús les contesta, mis hermanos y mi madre están aquí. Los que hacen la voluntad de mi Padre, ellos son mis hermanos y mi madre. Hermanos, yo les doy gracias a ustedes, a cada uno y a todos ustedes, por el cariño que yo siento que tienen hacia mí. Yo me siento querido al lado de ustedes. Yo siento que me aprecian como yo los aprecio a ustedes. Y sigamos orando, hermanos. Yo me dijeron que yo mostrara el que yo hice, ¿verdad? Esto es algo pequeñito, sencillo, pero bueno, para mí, yo lo hice con amor. Dice, permitido orar. Y habla de Jeremías 33:3 y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ciertamente es así. En la calle, allá afuera, nunca nadie nos va a enseñar nada. Tenemos que venir a los brazos de Dios. Dice, clama a mí y yo te responderé. Nosotros conocemos que muchos dicen que Dios está en todas partes, y ciertamente Dios está en todas partes, pero Dios no se manifiesta en todas partes. Dios se manifiesta donde se le clama, donde se le llama, donde hay un corazón dispuesto a recibirlo. Así que, hermanos, yo los invito a que sigamos en el camino en el que estamos. Ya estamos aquí, que era lo más difícil, siento yo, llegar hasta aquí. Y ahora hay que mantenernos en los caminos de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.
Gracias a Dios por la vida de Antonio y toda su familia, amén. Y está leyendo bastante, Antonio, ¿eh? En esta semana pasó por ahí a visitarme al taller y saqué por ahí unas parábolas. Dice, sí me la conozco. Pero dije, este está leyendo bastante, le estamos hablando ahí de cosas. Y dice, sí, así él siguió la parábola. Dije, mire, este está leyendo bastante. Qué bueno, gracias a Dios. Ramoncito, Ramón. Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Quiero dar un pequeño testimonio de cómo Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, y yo creo que en la vida de cada uno de ustedes también ha hecho Dios grandes cosas. Y disculpe que ando un poco ronco no sé si canté demasiado, no sé la verdad. pero pero todo sea para honra y gloria para Dios. Y bueno, antes de que yo llegara aquí en la iglesia, hermanos, y sobre lo que el pastor habló hoy en la mañana, fue algo que a mí me tocó bastante, porque ciertamente yo antes tomaba, yo antes hacía cosas de las cuales hasta me avergüenzo de decirlo, pero pues yo hacía cosas que no le agradaban ciertamente a Dios, y yo lo sé porque ahora que he aprendido aquí en la casa de Dios de las cosas de las cuales que no le agradan a Dios, y um, como a mí también me dijeron que enseñara lo que hice, y es esto, que de no volver, prohibido volver atrás. Y es como dijo el hermano Antonio, que hasta aquí he llegado, y es lo más difícil, que dar el primer paso y llegar aquí. Pero ahora, como dice, que es mejor permanecer aquí en la casa de Dios, donde hay palabra, donde hay consejos, donde hay a un predicador que nos predica la palabra de Dios, y eso es algo muy, muy bendecido. Ha sido de gran bendición para mí, para mi familia, y quiero permanecer aquí, y es lo que le pido a Dios. Sé que a veces no vengo a orar, pero y intento de hacer la voluntad de Dios, que se nos ha enseñado aquí, la verdad. Y quiero también animarlos a que permanezcamos aquí, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria para Dios. Es lo que puedo decir. Bueno, ahora sí, vamos a estar bien atentos porque el Señor hoy va a hablar a nuestras vidas, amén. La palabra es viva y es eficaz, amén, y tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. Nuestro pastor Carlos dos Santos, él tiene una palabra de parte de Dios para nuestras vidas, y vamos a recibir al portador, y que el Señor lo use con mucho poder y con mucha unción para que seamos bendecidos hoy. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano Hugo de la Reina. Eu estou agradecido a mi Deus, muito agradecido, que a tempo Ele me restaurou minha saúde. Não está por completo todavia, mas a tempo restaurou minha saúde, para que chegara a tempo para o congresso de hombres, para predicar, para ensinar. Projetos que já tínhamos muito antes de ir para o hospital, passar por la operação. Já tínhamos os projetos todos. Nunca imaginava que poderia estar fora da casa de Deus em tempos de congresso de mulheres, de homens. Mas Deus me restaurou
cortaram, permitiram cortar, permitiram fazer dos três bypass, arreglar meu coração, arreglar minhas venas, e que a tempo me restaurou para estar aqui sendo usado para o louvor e para a glória dele. Eu penso que volvi muito melhor, volvi com mais sencillez, tenho mais sensibilidade às coisas de Deus e sensibilidade às coisas que eu escuto, e eu sei que Deus tem um projeto muito grande, todavia com nós outros, com a igreja, porque Deus tem restaurado as vidas neste lugar, Deus tem cambiado nossa forma de viver, tem cambiado nosso lamento em baile, assim como os irmãos estão testemunhando aqui, como cambia a vida de uno quando acercamos a los pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como cambia a vida. E depois vamos aprendendo toda a semana, aprendemos, escutamos e crescemos todos os dias um pouquinho mais. Porque este é o conselho da palavra: crescei em graça e também em conhecimento. Portanto, nós outros miramos. Hoje Cíntia estava falando como alguns dos irmãos aqui têm desenvolvido suas vidas espirituais aqui na presença de Deus. Como alguns têm crescido, saiu da niñez para alcançar uma maturidade espiritual. Alguns, Cíntia estava me falando, esta pessoa, esta, uns vê que está sendo desenvolvida por el poder da palavra. E eu falei para Cíntia, não apenas eles, às vezes, nós outros fijamos os olhos em las deficiências de alguns e miramos eles crescer e ser transformados. Mas às vezes, em nosso silêncio, Deus vai nos transformando também. Há aqueles que já pensam que são maduros, aqueles que pensam que já sabem tudo, que já conhecem tudo. Quando passamos a estar na presença de Deus e a ser dependentes de Deus, nós outros miramos que de madurez não temos nada, não somos tão grandes como pensamos que somos, todavia somos ninhos na presença de Deus, que temos que aprender todos os dias para melhor de nós outros mesmos, para melhorar nosso relacionamento familiar, relacionamento com a esposa, com os filhos. Vamos melhorando e crescendo todos os dias. E assim Deus vai trabalhando dia tras dia e nós outros vamos mirando nossa vida sendo transformada. Eu tenho mirado que nesses últimos anos minha vida tem sido transformada por el poder da palavra. Eu tenho mirado minha esposa transformada, tenho mirado meus filhos sendo transformados por el poder da palavra. Tenho observado alguns dos irmãos como Deus tem trabalhado em suas vidas, em seus matrimônios, em suas vidas ministeriais. Como Deus trabalha tremendamente quando nós outros nos disponemos a estar em sua presença e permitir que Ele haga a obra em nós outros. Temos que querer. Nunca nascemos perfeitos, não nascemos perfeitos, mas podemos todos os dias aperfeiçoar tudo que relaciona a nós outros, relacionamento, matrimônio. Quando conhecemos mais a palavra de Deus, vamos descobrindo nossas sencillez, nossa sensibilidade. E é como a palavra predicada hoje pela manhã,
quando conhecemos aonde está mais frágil em nós outros, é onde nós outros comemos um pouquinho mais de vitamina para melhorar esta área. E assim é, crescendo e conhecendo mais de Deus e melhorando mais nossa forma de viver como pareja, como ministro, como servos de Deus, como irmãos, como família, como padres e filhos. Sou muito agradecidos a nosso Deus por esta obra que Ele tem completado aqui. Só não cresce quem não quer. Há um buffet. Só queda com hambre quem quer. Chegamos em um buffet e aí cada um escorre as comidas que ele gosta, llena o prato, senta e alimenta. Aqui na casa de Deus há um buffet e nós outros vamos mirando a área que necessitamos mais e vamos nos alimentando e sendo transformados para o louvor e para a glória de nosso Deus. Amém? Irmãos, de verdade, como Hugo estava falando, ayer tivemos um serviço bueno, com alabança, com dança, com alegria, com muita música e com palavra de Deus também. Ayer, eu não esperava, hasta 2 semanas atrás, eu não esperava que poderíamos ter um invitado aqui, como tivemos ayer. Isso nos faz bem, isso nos traz, assim, quando encontramos alguém que podemos confiar e miramos os testemunhos, que são gente como nós outros, gente que tem um anseio, um querer de servir a Deus. E quando encontramos assim, vem, canta, predica, e nós outros percebemos a sencillez das pessoas e que por toda parte Deus tem alguém com disposição de servir e de viver para a obra de Deus. Agradeço a Deus por tudo que passamos ayer, foi algo bueno. Agradeço por esse dia, como Hugo falou, as mulheres de nossa igreja, quando têm que trabalhar, trabalham, entende? Trabalharam, fizeram um very good job nesta manhã, com café de la manhã, com uma carne assada aí, assaram alcatra com picanha para nós outros, entende? E aí, como o David todavia não és um homem, és um jovenzito, ele não estaria no meio dos homens, Cíntia agarrou David para ir assar a carne. E é bueno, queimou o braço, e é bueno que vai aprendendo, quando se tornar homem, já sabe, vai aprendendo desde chiquito a fazer as coisas na casa de Deus. Somos agradecidos por cuidar bem dos homens, mientras estávamos aprendendo mais de Deus. Eu tenho certeza que Deus falou em esta manhã com nós outros todos, comigo também. Eu predico e eu sou o primeiro a receber palavra de Deus. E agora volvemos. Estou agradecido que muitos terminaram por la manhã. Pastor, vou para casa descansar um rato, mas às 6 estou volvendo para o serviço para cerrar. E volveram aqueles que vivem lejos, aí Naftali, recorreu sua esposa, seus filhos, vamos para a igreja terminar o congresso. Graças a Deus, a Gerardo com Jareno, que dormiram aqui ayer, e hoje se foram, descansaram, banharam em suas casas. Eu penso que banhou, não acerquei a ele. Foi banhar, foi
descansar um rato e agora volve. Então está 1 hora de viagem, 1 hora de cá. Mas foram e volveram. Nancy, mas eu não sei como falar, mas Christian, não sei se é novo, não sei se é alguma coisa aí, Deus está movendo algo aí, Deus está tratando, está operando, e aí foram também às suas casas e regressaram, e graças a Deus, porque não quedaram, já escutamos muito ayer e hoje, vamos quedar aqui descansando. Não, todos volveram, e para louvor e glória de nosso Deus. Amém? Portanto, abrimos nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 3. O pastor e sua esposa, ayer estava falando, uau. Quando você falou para, escutei falar da igreja, pensava que era uma iglesita, um pueblito, uma cosita. Mas quando cheguei, ele disse que teve a surpresa que a reina teve com Salomão. Ela falou, uau, uma igreja bonita, um povo hermoso, um povo atento à palavra de Deus, porque mientras eu estava predicando, mirava nos olhos de cada um e não tinha nada mirando o celular, não tinha nada rogando, todos estavam atentos, pastor, à palavra de Deus. E eu falei, mas isto não é porque nasceram assim, é porque foram ensinados assim. Amém? Às vezes não nascemos, mas somos ensinados e adquirimos a ensinança para pôr por obra em nossas vidas. Gálatas capítulo 3. David, quer vir interpretar para mim? Eu predico em chino e você interpreta. Traduz. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Versículo 27. Versículo 24. A partir do 24. De maneira que a lei ha sido nuestro ayo para levar-nos a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por la fé. Pero venida la fé, já não estamos bajo el ayo, pois todos sois hijos de Deus por la fé em Cristo Jesus. Porque todos os que habéis sido bautizados em Cristo, de Cristo estás revestidos. Já não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há varão, nem mulher, porque todos vós outros sois uno em Cristo Jesus. Amém? Romanos 8:16 habla assim. Livro de Romanos 8:16 habla assim. Oito 14 habla assim. Romanos 8:14. Porque todos os que são guiados por el Espírito de Deus, estes são hijos de Deus. Pois não habéis recebido
o espírito de esclavitud para estar outra vez em temor, senão que haver recebido o espírito de adopção, por el qual clamamos, Abba, Padre. O Espírito mesmo dá testemunho a nosso espírito de que somos hijos de Deus. E se somos hijos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é que padecemos juntamente com Ele, para que juntamente com Ele seamos o quê? Glorificados. Amém? Graças, Senhor, por sua palavra, que é viva e é eficaz. Uma vez mais, habla em nossos corações, para louvor e para a glória tua mesmo, Senhor. Em el nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, nós outros estamos acostumados de ser tarrados por algo. Porque em nossa cultura, de onde venimos, ou as culturas diversas, quando mira algo diferente, eles tarram as pessoas por lo que é diferente, por aquilo que traz, que há diferença entre um e outro. Por exemplo, quando alguém tem uma orelha grande assim, por el mundo afora, tá, orelha de conejo, orelha não sei de quê. E somos tarrados por algo que às vezes é normal, mas está diferente, um pouquinho mais diferente dos outros. E isto tanto em nossa forma física, quanto em nossa forma de viver. Somos tarrados por culturas. Às vezes, a cultura de onde venimos não é muito aceita em certos países. Às vezes estamos em Estados Unidos, mas sabemos que luz gringos, luz de la tierra, há diferença por la forma que vivemos ou la forma que fazemos. Ou às vezes nem há. Às vezes é nós outros mesmos é que tarramos os outros e fazemos diferença por la forma que se faz. Então, em el mundo, nada é perfeito. Todos nós outros temos nossas diferenças. As etnias são diferentes. As cores são diferentes. Uns negros, outros brancos, outros amarelos, uns de bigode, outros de barba. Somos todos diferentes. E observamos as diferenças. Mas, em la Bíblia, o que nós outros miramos, em lo versículo principal, Gálatas 3:28, é o formato que Pablo habla em el reino de Deus. Uma vez que aceitamos a Cristo como Salvador personal, uma vez que morimos para o mundo, para agora fazer parte do reino de Deus,
do projeto de salvação que Deus ha programado desde a eternidade para todos nós outros. Uma vez que entramos em el projeto de Deus, em lo reino de Deus, já não se há mais diferença. Deus não mira quem é chino que tem os olhos cerrados, ou quem tem os olhos muito abertos, ou quem é chico, ou quem é grande. Porque Deus não nos mira por nossa fisiologia, por nosso físico, os grandes, os pequenos, a prioridade de um delante do outro. Alguém é mais guapo, alguém é mais feio. Quem faz essa diferença é eu e irmã Luiz, apenas. Porque nada mais em el reino de Deus não se mira os guapos ou os feios. Em lo reino de Deus não se mira os que têm pelos ou os que não têm, como aquele senhor que predicou aqui ayer. Então, para Deus, somos uno. Porque Deus não está mirando lo de afuera. Deus não está mirando o nosso físico. Se nosso pelo está assim, como habla? Chino, ou se nós estamos laços, com os pelos bem laços. Deus não mira lo de afuera. Deus não está querendo saber se você toma banho ou se você não toma. Se você está olindo mal, ou se você usa perfume de Dollar General, ou usa perfume de 300 de mall. Deus não quer saber do de afuera. Para nós outros, sim. Para nós outros, há as diferenças. Quando alguém usa um perfume de Dollar General, um perfume bueno, porque nós outros sentamos e é nós outros que vamos sofrer aí. Ou vamos sentir bem a gosto cerca de alguém. Então, para nós outros, sim, há as diferenças que uma pessoa seja educada, que uma pessoa habla bem com nós outros, que uma pessoa nos abraça. Mira, me simples abraço, que eu pensei que não fazia tanta diferença, já tocou o coração de Antônio. Mira, desde a primeira vez que cheguei, pastor me abraçou e isso me cautivou. E agora, a cada rato que eu encontro com Antônio, ele vem para abraçar, assim como eu também quero abraçá-lo. Porque isto faz bem, as diferenças. E isto é nós outros. Queremos estar cerca de pessoas como nós outros, que gostam de banhar. Nós outros, sim, fazemos diferença. Se eu não banho, Cíntia logo reclama. Carlos, é melhor você quitar ir para baixo do banho e tomar um banho, porque algo está passando aí que não dá para quedar cerca de você assim. Então, nós outros cobramos um dos outros o respeito um por el outro. Porque quando banhamos para vir à igreja, quando usamos um perfume por saber que aqui vamos ganhar abraços, vamos abraçar, honrar uns aos outros com um abraço. Nós outros estamos honrando uns aos outros com um corpo limpo, com uma roupa bonita. E fazemos o melhor para que sejamos aceitos uns pelos outros. Porque se você vem olhando para cá todos os dias, você vai ganhar um abraço uma vez, outra, mas depois, não dá para abraçar uma cifuente. O muchacho não banha, está sempre aí malo. Então, é melhor. Não, então, temos que honrar uns aos outros. Porque esta obra, isto é obra, irmã. É obra de vocês, é obra minha. Porque esta obra é para nós outros. Porque quando nós outros não somos salvos, quando nós outros não temos Cristo em nossa vida, pouco nos importa as pessoas, pouco nos importa quem convive com nós outros, pouco nos importa. Aí hablamos, se quer gostar de mim, tem que ter eu como eu sou.
eu não vou cambiar. Se você casou comigo assim, eu não vou estar banhando todos os dias. Eu não banho todos os dias. Eu banho uma vez por semana e já. Então, se você quer seguir casada comigo, assim tem que ser e já. Mas isso é para os impíos. Isso são para aqueles que não têm Deus, não nasceram de Deus e não são transformados por el poder da palavra. Porque quando somos transformados por el poder da palavra, logo a palavra nos inspira e nos ensina que não nascemos para viver solos. E se eu não nasci para viver solos, eu tenho que aprender as regras da sociedade. E para aprender as regras da sociedade, eu necessito entender que assim como eu necessito de você também necessita de mim. E assim nós outros vamos criando uma sociedade melhor. Assim nós outros vamos comunicando e é Deus que está dentro de nós outros, porque Deus criou ferramentas dentro de nós outros que se chama ferramentas do entendimento. E nós outros temos que entender que eu não banho e passo perfume solamente por mim, mas por respeito à pessoa que vai sentar de meu lado também. Para atender uma demanda da sociedade. Eu não combo marré. Como habla pentear? Pentear? Penear? Eu não peino my hair porque eu quero. Eu peino para quedar mais vistoso, arreglar meu pelo, para ser melhor aceito por aqueles que convivem comigo. Mas na Bíblia está escrito estas regras, pastor? Não. Na Bíblia não está escrito se você tem que penear seu cabelo por la esquerda ou para la direita ou por atrás, se tem que cortar ou se não tem, se tenho que pintar pelos ou se não tem que pintar. A Bíblia só habla que digno de honra, digno de honor é aquele que honra. E se eu honro você, por que não me honrar também? Para que nós outros possamos caminhar de mãos dadas. Quem está escutando o que estou falando? Amém? Se eu honro você com minha forma de viver, olhando bem, tomando banho, vestindo roupa, para que você tenha um bom visual de mim, uma boa visualização, porque você também não honra. E aí você faz isso também. Você também agarra sua melhor roupa, seu sapato, seus collares e vem para a igreja, não de qualquer maneira, não de short, porque não é praça de jogar futebol. Não de short, domingo, aparecer de short. Não, domingo eu vou vestir minha melhor roupa, porque os irmãos estão aí vestindo as roupas de eles, e é para que um honra o outro, para que possamos mirar algo bueno em nosso meio, porque digno de honra é aquele que honra, e eu honro você, quando eu vou bem arregladito para a igreja, e que você vem e também você está me honrando, e eu estou te honrando, e formamos uma sociedade bonita, de guapos. Não? Imagina, já é feio e não arregla, queda mais feio todavia. Mas como somos feios, mas arreglamos, hasta enganamos os outros. E miramos bonitos, não, irmão Luiz? Miramos um pouquinho melhor. Assim é o que a Bíblia nos ensina. Não fomos hechos para viver solos. Fomos hechos para viver em sociedade. E em essa sociedade que vivemos, não
Não existe uma exigência, um protocolo que temos que vestir assim, ou pôr um sapato assim. Mas dentro de nós outros, dentro de cada um de nós outros, Deus nos criou com um espírito de quê? De sencillez. Um espírito de sencillez. Ele espírito de quê? De temor a Jeová, espírito de sabedoria, espírito. E a sabedoria, a inteligência é para captar as coisas sem necessitar falar. Às vezes se comunica por a forma que vivemos. Sua esposa chega para você, Luiz, como devo arreglar para ir allá em sua igreja? Como devo? Aí Luiz habla, pelo menos em minha igreja todos vai bonitos. Eu não miro mulher de faldita, eu não miro mulher mostrando nada, eu miro todas bem arregladas aí. Portanto, hazlo mesmo. Não é assim. Porque por lo que miramos, capta a imagem em nossa mente e as ferramentas que Deus ha puesto em nós outros fazemos a autoanálise e começamos a nos componer segundo o meio que vivemos. Segundo o meio que vivemos, porque aprendemos. Aprendemos com mirada, aprendemos com ele ouvir, aprendemos com ele tocar, aprendemos de todas as formas. Porque isto é a forma que fomos hechos, criados por Deus. Com as ferramentas adequadas adentro para nós outros entender os desígnios de Deus para nós outros. Mas para a salvação, tudo isto é necessário? Não. Não. Porque nossa luta não é contra corpo e sangue, carne e sangue. Em la presença de Deus não entra corpo, não vai entrar corpo. Em la presença de Deus não vai entrar pelos bonitos, pintados ou despintados. Em la presença de Deus, irmão, tudo isto é aparência que serve aqui para nós outros. Mas em la presença de Deus, Deus só quer uma alma pura, uma alma sana, uma alma que agrada a Ele. Uma alma entregada. Uma alma que está disposta a servir a Deus. E quando nós outros, em nosso homem interior, cuidamos de alimentar nossa alma, assim como cuidamos de alimentar nosso físico, quando temos hambre, comemos tacos com carne, frijoles e arroz. E quando nossa alma tem hambre, nós outros comemos palavras de Deus. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, é o que está escrito na Bíblia, foi que transformou cada um de nós outros, que transformou Antônio, transformou José, transformou nosso irmão Ramon. Foi a palavra de Deus. Foi, escutei a palavra, e a palavra entrou por meus ouvidos, e foi para meu coração, e minha alma alimentou, e eu entendi que a palavra é verdade, a palavra é Deus, e eu decidi fazer certas transformações em minha vida, basado em aquilo que está em meu coração, na palavra que aprendi. E somos transformados quando nós outros queremos, porque você pode escutar a palavra de Deus todos os dias, escutar a palavra aí, que é da guardada em seu coração, e você simplesmente ter aquilo guardado, mas nunca usar. Como às vezes, a mamãe de Cíntia, uma vez, comprou uma bicicleta para ela, o tio de Cíntia regalou uma bicicleta para Cíntia, e Cíntia era chiquita. A mamãe guardou, não, Cíntia, não usa para não acabar a bicicleta, para não deteriorar a bicicleta. Não usa, guarda, minha.
esse lugar aqui, guarda a bicicleta. E guardou, essa Cíntia cresceu e nunca usou a bicicleta que o tio deu para ela. Não temos nada, la olla. Quantos aqui já comprou uma olla e falou, não vou cozinhar frijoles nesta olla para ele não quedar com frijoles esgarrado e feia? Para que você comprou a olla então? Vou guardar essa olla para quando venir uma família especial em minha casa e eu ter essa olla aí na estufa cozinhando. E eles miraram, uau, tem olhas bonitas nesta casa. Qual é a chance de comprar olla se não for para usar? Se não usamos, vai chegar um dia que se perde. Qual é a chance de vir à igreja, escutar a palavra e guardar a palavra em el coração e nunca, jamais aplicar em nossa vida para transformar, para fazer nós outros melhor? Qual é a chance de vir à igreja? Não, porque temos que ir à igreja. Vamos, mulher, vamos levar os filhos para a igreja, mas siga fazendo o mesmo. Siga peleando com sua esposa, siga golpeando sua esposa, siga dando os puxões para allá, ou siga maltratando psicologicamente. Porque o maltrato não é apenas físico, se maltrata psicologicamente. A mulher quer um abraço e você sempre, não estou com vontade de abraçar agora. E a mulher sinta, oi, homem, não, agora não quero abraço, agora não quero beijo. Agora não quero nada. A pessoa queda psicologicamente destruída. Ai, por que minha mulher não pode me abraçar? Por que minha esposa não pode me abraçar? Estou olhando mal? Será que necessito de um perfume melhor? O que está passando? Não podemos estar maltratando o outro psicologicamente ou fisicamente. Temos que ter a palavra de Deus adentro de nós outros. Escuchar, venir à igreja, escola dominical, em los cultos, escuchar a palavra e guardar em el coração e poner por obra imediatamente. Que aquela palavra empeça a trabalhar em nossos defeitos. Para que a palavra possa ser sentido. Para que possamos ter sentido por que venimos à igreja. Porque venir, escutar e deixar a palavra ir sem fazer efeito em nossa vida, somos o quê? Tontos. Porque em vez de venir para a igreja, não vai jogar pelota, que é melhor, ou não vai para um cinema mirar uma película, ou não vai para outros lugares aproveitar com a carne o que tem que aproveitar? Que vem a fazer na igreja? Se venimos à igreja, que venimos com propósito. E qual é o propósito de venir à igreja, pastor? O propósito de venir à igreja é crescer em graça e em conhecimento. É cambiar nossa forma de ser. É aplicar a palavra em nossas vidas, para que um dia nós outros possamos agradar a Deus e alcançar salvação em Ele, para que um dia possamos ir viver no céu com Ele, porque a salvação é para nos trazer de volta para Deus em seu primeiro amor, em seu primeiro projeto, o porquê Ele nos criou. E a igreja é para isto. Aprender de Deus, aprender de nós outros mesmos, aprender da sociedade, e vamos aprendendo e vamos crescendo em graça e conhecimento, e vamos desenvolvendo uma vida melhor em la sociedade matrimonial e espiritual. Porque aprendemos que a Bíblia trabalha. Em Hebreus capítulo 11 habla, 1 habla,
tendo Deus outrora hablado, de muitas formas e de muitas maneiras. Hoje Ele nos habla através do Hijo, através do verbo escrito que está em nossas mãos. Não necessitamos hoje estar buscando profetas para estar hablando, porque os profetas somos nós outros mesmos. Os profetas são os anunciadores da verdade. Os profetas são aqueles que buscam o conhecimento de Deus para profetizar vida nova, vida diferente. Mas a profecia já está aqui. O que Deus quer de nós outros está escrito acá. Agora necessitamos predicadores com entendimento da palavra para profetizar palavra com entendimento. Por isso a Bíblia abre no livro de Isaías que nesses tempos Deus vai nos dar pastores. Pastores verdadeiros, homens que de verdade conhecem a palavra para poder ensinar a palavra. Porque há muitos falsos, há muitos que não importa com vossas almas, há muitos que não importa em ensinar. O que mais importa para eles é comer su lana, la lana de las ovejas, é vender la carne de las ovejas, é usar las ovejas para seus próprios benefícios. Está entendendo isso, irmão? Por que venimos à igreja? Venimos à igreja com propósito. E agora, pastor, nosso título de nossa mensagem, de nosso congresso é Nossa Identidade em Cristo Jesus. E de hoje estou falando primeiro de nós outros. Como nós outros possamos crescer delante de uma sociedade. Como podemos aplicar a palavra em nós outros para que nós outros sejamos melhores uns para os outros. Porque é necessário isso para a salvação? Não, mas porque somos salvos, temos Cristo em nós outros, é necessário para relacionamento, para a unidade do corpo. Porque o Espírito nos une, o Espírito vive adentro de nós outros e nos dá a ideia de unidade uns com os outros, convívio uns com os outros. Mas se nós outros não podemos conviver por la falta de conhecimento da sociedade, por la falta de respeito por la sociedade, uns por os outros, não somos animados a estar em convívio uns com os outros. Portanto, a Bíblia nos ensina o que é a identidade em nós outros, a identidade de Cristo em nós outros. A Bíblia nos ensina. Prediquei nesta manhã. Como cambiar de identidade? Antes de ter a identidade de Cristo em nós outros, qual era a nossa identidade? Qual era a nossa identidade? Eu falei por la manhã. A identidade do homem sem Deus é o homem del mundo. ¿Por que el hombre del mundo? El hombre impío, el hombre borracho, el hombre prostituto, el hombre... Esta era a nossa identidade, era como o mundo nos conhecia. Era como o mundo nos conhecia. Por aquilo que se destacava. Ser um homem que não respeita a mulher, prostituto, que sai buscando mulher por aí. Ah, este é um prostituto, este não tem família. A esposa e os filhos sofrem com ele. O homem borracho, é porque o homem deixa a mulher, deixa rios, deixa tudo, para tomar cerveja com alitas de pollo, com seus melhores amigos, que são os como ele, os que bebem e se emborracham como ele. Porque nós outros somos fruto do mundo, do meio da que vivemos. Se você convive com borrachos, borracho é. Diga-me, habla com quem tu andas, e eu vou falar quem tu és. Se você anda com borracho, você também gosta de uma. Está entendendo isso ou não? Então, o mundo,
a identidade de nós outros para o mundo, é aquela mulher, a mulher que não respeita seu marido, a mulher que mientras sua esposa está trabalhando, está por la calle de abaixo para arriba, sem saber o que está fazendo, veste a roupa não para seu esposo, se viste não para seu esposo, se viste para atrair a mirada de outros homens. Porque quando uma mulher não sabe vestir, não reconhece quem é ela em Cristo Jesus, quando o homem também não sabe quem é ele em Cristo Jesus, e uma mulher que sai de casa mostrando tudo, vou para o Walmart, mostrando perna, mostrando peitos, mostrando tudo, ela quer atrair miradas para ela. Porque nada expõe aquilo que não está à venda. Quando se expõe o que está à venda, sempre vai querer alguém mirar para comprar. Ou adquirir, se for free. Porque há muitos que estão se regalando por aí. Quem é aquela mulher? Aquela é aquela mulher que quando o esposo sai, aí está por aí, abaixo e arriba. Fazendo o quê? Não sei. Tem esposo, mas ele esposo está trabalhando, trabalha leu. Irmãs, mulheres, quando não têm o que fazer na calle, queda dentro de sua casa, cuidando da roupa de seu esposo, cuidando de sua casa, preparando uma comidita, queda de abaixo e arriba, passeando por aí, sem ter destino, só porque não tem o que fazer. Há muita coisa para fazer em casa. A Bíblia nos ensina isto, que somos casados para cuidar uns dos outros, para viver uma vida segundo o querer de Deus. Mas só podemos fazer isto quando conseguimos cambiar nossa identidade. E se cambia a identidade com a ensinança da palavra. Muita gente antes fazia muitas coisas que agora não faz mais. Por quê? Eu entendi por a palavra que eu tenho que aproveitar meu tempo assim. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus habla que para cambiar a identidade é necessário morrer. É necessário morrer. Uno não pode viver com duas identidades. Necessito morrer para cambiar minha identidade. E a Bíblia nos ensina que através do bautismo em Cristo Jesus, nós outros morremos para o mundo. Através do conhecimento de Cristo Jesus, nós outros adquirimos algo que somente Cristo pode nos dar. Aceptando a Cristo, nós outros estamos falando. Eu quero morrer para as coisas deste mundo. As coisas do mundo não têm mais valor para mim. As coisas físicas não têm mais valor do que as coisas espirituais. Por isto, quando eu aceito a Cristo como meu Salvador personal, é porque eu estou tomando a decisão de deixar as coisas do mundo para trás. As coisas que antes me atraía, vai quedar para trás, porque agora eu vou preocupar com as coisas de Deus. E quando aceitamos a Cristo, somos criticados por muitos, porque aí venimos à igreja 2, 3 vezes, e muitos criticam nós outros, porque não entendem que venir à igreja é um prazer para o cristiano, porque cada vez que venimos, escutamos palavra e aprendemos como viver uma vida a serviço de Deus. Porque eu estava predicando nesta manhã e falando para os homens
que o instinto de la carne é em contra Deus. O instinto de la carne está em contra das coisas de Deus. Não adianta você ser o maior santo da vida. És um santo, meu esposo ou minha esposa. Eu posso quedar com uma mulher em um quarto toda a noite e eu não tenho olhos para ela porque sou cristiano e já sou casado. Não creio isto, irmãos. Porque a carne tem um instinto em contra a obediência de Deus. E quando nós outros confiamos muito em nossa carne, nós outros costumamos cair em tentação. Costumamos cair em tentação, porque eu confio muito em mim. Eu nunca vou, porque sou cristiano, tenho uma esposa, tenho um esposo, sou cristiano. Não confia em instinto da carne. Porque o instinto é contra Deus. O instinto é contra a nossa vida espiritual. Por que, irmãos, muitos dos caminhoneiros não quedam casados muito tempo? Porque eles quedam mais com seu caminhão do que com suas esposas. E quedar com caminhão é quedar solo. Maneja, viaja muito. E nessas viagens, um dia uma prostituta golpeia a ventana, pá. Ei, necessita de alguma ajuda aí? Não, sou cristiano, my friend. Cierra a porta. Amanhã, em outro lugar, outra golpeia a porta. Necessita de alguma ajudita aí? É $5. Sou cristiano, my friend. Resiste 1, 2, 3, mas vai chegar um dia. Diabo, entra aí. Vou experimentar. E cai em tentação. Por isso, o homem casado, a mulher casada, tem o prazer de estar um com o outro, viajando, trabalhando, fazendo as coisas, e com aquele querer de manter a unidade, um com o outro, corpo com corpo. A mulher casada dá, regala aquilo que é devido a seu esposo. O homem casado dá, regala aquilo que é devido a seu esposo. Por quê, pastor? Porque o instinto é quem nos leva a cometer pecados. E o instinto com hambre é pior. A hambre, por exemplo, quando você está com muita hambre, com um dia sem comer, você quer um dia sem comer, está razonável. Você chega em um buffet que tem muita comida, você está normal, um dia, você vai agarrar um prato chiquito, vai pôr uma cuchara de arroz, uma cuchara de carne, uma cuchara de ensalada, uma cucharita de cada coisa, faz um pratinho, senta, come normal, sem praticar o pecado de la gula. Porque comer demasiado também é pecado. Mas quando você está com muita hambre, 2, 3 dias sem comer, você chega e mira a comida, você pensa que você tem que comer a comida toda. E chega no buffet e aí, em vez de uma cuchara, a pança abre aí, pode poner aí que eu estou com hambre. E você põe 3 cucharadas de arroz, 3 cucharadas de frijoles, 3 cucharadas. E vai allá, e carne, e come como um cavalo. Porque está com necessidade, porque quedou 3, 4 dias sem comer. E o instinto animal, o animal que vive adentro de nós outros, pensa que temos que comer tudo de uma vez, porque quedei 3 dias sem comer, agora tenho que recuperar. Por isso que temos que comer de 3 em 3 horas. É o que os que cuidam de saúde hablam. Come de 3 em 3 horas para não comer muito. Porque se a cada 3 horas você toma um café com pão, come alguma cosita, quando chegar na hora do almoço, você já não está com aquela hambre, você vai comer
Lo normal, um platinho que satisfaz e não engorda e não enferma a nadie. Mas se você quer o dia todo sem comer, quando chega à tarde, nossa, esposa, não comi nada hoje. E aí é 5, 10 tacos. É muito arroz, muita carne, muito frijoles, mas 12 tortillas enrolladas aí e comendo. E depois está aí, hein, enfermo, sem saber que não é isso que Deus quer para nós outros. Deus quer para nós outros que nós outros sejamos o quê? Controladores de nossos instintos. Porque a Bíblia habla no livro de Gálatas mesmo, Gálatas capítulo 5, que temos que ser o quê? Donos, controladores de nós outros mesmos. Porque há uma peleia entre a carne e o espírito. O espírito quer que você viva em obediência, mas a carne quer que você se perde com seu instinto e que come como cavalo, e que está cansado de tanto comer. E quando você, mulher, quando seu esposo vem, aí cansado, mas já sabe, não? Querendo com o instinto de homem mais pide, mais quer. Amor, vou tomar um banho e volvo. Vou preparar seu platinho, não prepara depois, porque antes vamos aí. Vamos para o quarto um pouquinho. A esposa finge que não está entendendo o que ele está querendo e habla, ai, porque estou com um dor de cabeça. E não dá, não supre a necessidade do homem, e amanhã ele vai trabalhar. E não foi suprido 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. E as secretárias do diabo sempre está por aí. Hã? Chefe, o que você necessita? E o homem, uau, eu estou há tanto tempo sem passar por um buffet. E essa secretária me oferecendo por aí. E assim os homens também. Porque há homens que chegam cansados, a mulher está aí. Ai, minha esposa. Eu já estou hasta sudada. Por quê? Mas é necessitando aí. Estou cansado. Hoje foi o dia que mais carguei puente em minha vida. Hoje tive que carregar 5 puentes nas espaldas. E aí estou. Os azedores de puente, os azedores de cortadores de árvore. A máquina quebrou e tive que carregar as árvores nas espaldas. E hoje não estou aguentando nada, meu amor. E os dias vai passando. E às vezes completa meses. Sem uno, que a Bíblia habla, homem, entrega a sua esposa aquilo que a ela é devido. Mulher, não é, David, um homem fazer sexo com sua esposa, ou uma esposa fazer sexo com seu esposo, não é porque eu quero. Não, a Bíblia habla que uno tem que entregar. É meu, my friend, eu tenho o direito. Come on, Cynthia. É meu. Eu não casei para passar vontade. Por isso eu tenho um homem. Por isso eu tenho uma esposa. E quando os homens entendem isso, porque são servos de Deus, conhecem da palavra, e que o pastor predica como eu, não está importando com nada, eu estou falando, caso é ao vivo e a color. Você dá seus brincos, my friend. Dá seus brincos. Se Natalie, todo dia você tem que suprir. Por causa de quê? Del instinto, irmão. Porque se você não supre ela, há muitos em la calle que querem suprir. E sempre há um buscando. Sempre há um hijo del diablo rondando por aí. Hã? Sempre há um hijo del diablo por aí.
a disposição de fazer qualquer coisa. Portanto, se não querem pôr seu matrimônio em risco, cumpre um com o outro. Ser cristiano, obedece a palavra de Deus e tenha a identidade de Cristo em você. Como, pastor, ter a identidade de Cristo? Cristo morreu por todos nós outros. Cristo morreu e levou seus pecados, levou os meus também. E uma vez que nós outros aceptamos a morte de Cristo para ser nossa morte, o que passa? Morremos com Cristo, mas no terceiro dia também ressuscitamos com Cristo. E agora já não mais vivo eu, aquele homem que vivia no mundo, que fazia a vontade da carne, que seguia seus instintos por aí, por el mundo, tomando, bebendo e fazendo coisas que só Deus sabe o que fazia. Agora isto não mais tem valor para mim, porque eu morri. E agora eu tenho a vida de Cristo em mim. E qual é a vida de Cristo? Viver em obediência, segundo o temor de Deus e segundo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, pastor? A vontade de Deus é que você, mulher, ama sua esposa. Deus sabe, pastor, que nós outros nos amamos. Deus foi quem criou você com essas coisas aí, tudo. Deus é quem sabe para que usar essas coisas, tudo que você tem por aí. E Deus não recebe louvor e glória somente quando você está cantando. Quero levantar a ti mesma. Estou dando louvor e glória a Deus. Deus recebe louvor e glória quando você é casada, tendo um esposo, e que vocês têm o prazer de amar um ao outro. E quando você está fazendo amor com seu esposo, com o esposo, não com nada mais. Quando estão fazendo amor, os anjos de Deus descendem e llenam o quarto com a copa. E com envidia, e habla, José, chegando aí, José. Porque Deus não me deu um corpo, porque meu corpo é espiritual, os anjos hablam. Eu queria ter um corpo para mim também, aproveitar a vida, mas a mim não foi devido ter corpo. Al diabo não é devido ter corpo para aproveitar o que solamente nós outros homens podemos aproveitar. Queres aproveitar o instinto da carne, mas legalizados em Deus. Fazer amor dentro da legalização, casados, não fora do matrimônio. É pecado. Não dá louvor e glória a Deus. Mas quando casamos, não queria fazer antes de casar, a hora vocês são casados, ele chegando, my friend. Temprano, à tarde e à noite. Vocês estão legalizados. Delante de Deus está tudo bem. A hora casou, ele chegando. Satisfaz um no outro. Mas José não aguenta tanto, pastor. Solamente uma por mês. Echa tomate com frijoles em José, para que ele tenha força, alimenta bem, para que tenha vontade um para o outro. Banha, perfume, veste roupas adequadas, porque para tudo tem roupas adequadas. Veste roupas adequadas. Short é para jogar pelota, mas para fazer sexo não é short, não é pantalão interno. Amor, estou com vontade de fazer um sexizito com os teus, todo de terno e de corbata. Vamos. Estou preparado para isso? Não. Vista adequadamente para chamar a atenção, porque o homem é atraído por lo que vê. E se você é uma mulher que não tem desleixada, uma mulher que não viste adequado, que não trata de chamar a atenção sua mulher, seu homem, ele não vai ter vontade de fazer nada com você. Se quer vestir uma faldita, põe, me dá uma mirada aí adentro dele,
Ele espelho e mira, uau, isso aqui é capaz de chamar a atenção de minha esposa. Vista dentro de casa. Se era lá a porta, os irmãos já estão todos fora, já está solito aí. Aí, quando eles chegaram, você está aí cozinhando, ó. Cozinhando, fazendo. Ó. Ele vai chegar e vai. Que é isso? Nunca mirei essa mulher vestida assim. A primeira intenção dele é chegar e dar um golpe. Tá! Ai, que passou? Ai, eu nunca vi você vestida assim. Vista para seu esposo. Vista para sua esposa. Homem não precisa muito vestido para nada. O homem está aí. Agora a mulher, vista adequadamente para chamar a atenção do homem que você casou com ele. Para chamar a atenção do instinto de homem dele. O homem não quer mirar uma mulher séria, vestido de negro todos os dias, com a falda aí. Tem que deixar algumas coisas. Aquilo que se faz para chamar a atenção do mundo, se faz para chamar a atenção do esposo lá dentro de casa. Temos que entender isso, irmãos. Ah, pastor, mas isso não é para mundano. Que mundano, irmão? Isso é para quem serve a Deus. Porque quando nós outros servimos a Deus, nós outros entendemos o que é instinto, nós outros entendemos o que é obediência, nós outros entendemos o que é ter Deus em nós outros, entendemos o que é pecado e o que não é pecado. Sabemos de isto. E se sabemos, vamos fazer as coisas dentro da legalidade e viver com uma nova identidade em Cristo, porque Ele morreu por você. E Ele morreu por você, para que você também, em Ele, morre, aceita a morte de Ele, para que seus pecados sejam perdonados. Mas no terceiro dia, domingo por la manhã, Ele ressuscita de los mortos, e você morre com Ele e ressuscita com Ele, para viver, como habla Romanos capítulo 6, em novidade de vida. Antes eu vivia para o mundo, hoje eu vivo para Deus. Antes eu era um homem que minha identidade era segundo minhas debilidades. Minhas debilidades. Homem do mundo. Hoje, Cristo me deu outra identidade. Porque minha identidade agora é que eu passei a ser chamado hijos de Deus. Nós outros agora em Cristo Jesus somos hijos de Deus. Mas aqui está falando, pastor, já não há judeu, nem grego, não há escravo, não há livre, não há varão, nem mulher, porque todos vós outros sois uno em Cristo Jesus. E lo que eu empecei falando, Deus não quer saber de como você peina seu pelo, Deus não quer saber que color é a roupa que você viste, Deus não quer saber quantas vezes você faz sexo por mês, Deus não quer saber, isso aí é você e sua mulher, é você e seu homem, é vocês aprender um do outro. O que Deus quer saber é como está a sua alma. Porque a alma é que é salva. O corpo vai morrer e vai para a terra e vai acabar. Mas a alma vai para Deus, volve para Deus. E se a alma for salva, volve para Deus. Se não, vai para o seno do Padre Abraão ou para a Jerusalém celeste e aí queda esperando até o dia do julgamento. Aí está. Por isto, os judeus, a Bíblia habla, eu veni para os meus, e os meus não me receberam. Você pensa que Deus está preocupado com isso? Não. Mas aí está falando, não judeus, não há judeus. Os judeus não rechaçaram a Cristo.
em sua ignorância, rechaçaram a Cristo. Mas quantos de nós outros um dia não rechaçamos a Deus também em nossa ignorância? Por isso, hoje, em la dispensação de la graça, em Cristo Jesus, Ele vem e habla, não há judeu para mim. I don't care se é judeu, se é chino, se é brasileiro, se é mexicano. Não há judeu. E tampouco há grego. Por que não há judeu nem grego? Porque os judeus são pessoas que pensam, que atuam, assim como os gregos também são pessoas. Eles têm suas formas de viver, cada um, mas dentro de cada um há uma alma que interessa a Deus. Não há judeu, não há grego. Não é escravo. Que é um escravo? Escravo é alguém que vive bajo domínio de outra pessoa. Alguém comprou, pagou por você, e você não tem direito em sua própria vida, porque alguém pagou por você. Você trabalha e faz o que ele quer for free. A única coisa que ele escravo tem direito é um pratinho de comida para comer diariamente. Não salário, não nada. Então não há escravo tampouco. Porque de onde você é escravo, quem te domina é seu Senhor. É seu Senhor. Portanto, quando a Bíblia habla, não há escravo, não importa se mientras você é homem, você está sendo escravizado por alguém. Mas vai chegar um dia que você vai morrer e você vai entregar, vai dar conta de sua alma para Deus. Hoje você habla, Deus, como não tenho o direito de escolha, sou escravo de natureza, estou servindo a alguém, mas minha alma serve a ti. Mientras estou preso em este corpo, estou sendo escravizado por homens ou por el sistema em esse corpo. Eu tenho uma alma aqui adentro que nada pode escravizar, nada pode dominar. E em esta alma, eu te adoro, eu te busco, porque um dia eu vou morrer. E quando eu morrer, meu corpo se desfazer, este que és meu Senhor não vai ter mais poder sobre mim. E eu dou minha alma a quem eu quiser, e minha alma pertence a ti. Porque a Bíblia é quem habla também, em la alegoria do matrimônio. Mientras o esposo vive, a mulher não pode casar com outro. Ah, mas é um esposo terrível, mas é casado com ele, tem que suportar. Aí queda como escravo, você pode ser escravo dele, mas serva do Senhor Jesus. E quem sabe, mira, você ora por ele, e ele pode ser redimido por el poder da sangre de Cristo Jesus. Porque há poder em la oração. Há poder em la oração. Quem tem necessidade, que ore a Deus, uns por los outros, e Deus vai resolver, vai cuidar de seus problemas. Mientras o esposo vive, a esposa tem que permanecer aí, ó. Capítulo 7 de Romanos. Porque ela só está livre dele, esposo, você só está livre de mim o dia que eu morrer. Aí você pode casar com quem você quiser. Mas mientras eu viver, se você ir buscar outro, és prostituta. Mientras você viver, se eu ir buscar outro, sou prostituto. Mas quando morre, o esposo, a mulher está livre para ir buscar outro matrimônio. O homem está livre para ir buscar quando morre. E por isto, aqueles que não são servos de Deus, você um dia, quando não era servo de Deus, você aceitou a Cristo, decidiu aceitar a Cristo. E quando você aceitou a Cristo, a morte de Cristo é sua morte agora, porque você mesmo não pode te salvar, o parente remidor é Cristo.
Ele morreu por você. Quando você aceitou a Cristo, você morre com Ele. E quando você morre com Ele, o diabo, o mundo, perde o direito de te sujeitar. Porque você é uma pessoa morta agora para o mundo. O diabo que antes era seu senhor, agora ele não pode fazer nada mais. Porque você morreu. E morrendo, a esposa, o senhor, o esposo, perde o controle, não tem mais. Como você morre, o diabo perde de ser seu senhor, de te escravizar você. Agora você é livre. E quando você é livre, você mira Cristo. Aí Cristo também morreu, porque Cristo era esposo de Israel. Era casada com Israel. Mas ele morreu também. Israel quedou sem esposo. As regalias que era para Israel de parte de Cristo, perdeu. Porque agora Cristo vem e encontra uma novia, que é a igreja, que somos nós outros. Ele morreu. Israel perdeu. E agora Cristo é novio da igreja. Nós outros agora temos Cristo como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque um dia morríamos para o mundo, morremos pelo diabo. O diabo já não tem mais poder sobre sua vida, sobre seu matrimônio, não tem mais poder sobre os seus filhos, não tem mais poder sobre nada que te pertence, porque você morreu para nascer uma pessoa nova e agora morta e ressuscitada, você escolheu a servir a Cristo. Por isso Pablo falou: já estou crucificado com Cristo. Porque eu deixei o diabo, deixei as coisas do mundo, aquilo que me atraía no mundo, eu deixei tudo. Agora eu estou crucificado com Cristo. Estou escravo, mas de Cristo. Não mais vivo eu, agora Ele é quem vive em mim. Ele é quem faz sua vontade em minha vida. E eu estou disposto a obedecer, porque Ele é meu Senhor. E nós outros tomamos a decisão de como Ele é Senhor. Ele nos deu vida em Ele, nós outros viver para Ele. Por isso estamos na casa de Deus, glorificando seu nome, exaltando seu nome e falando: já não mais vivo eu. É Cristo, o Cristo de la cruz, é quem vive em mim, é quem me ajuda a tomar minhas decisões, porque um dia Ele me salvou, Ele morreu, ressuscitou, para que eu pudesse morrer e ressuscitar e ter uma nova identidade. Agora não sou mais o homem do mundo, eu sou o Hijo de Deus. Nós outros não somos mais a mulher do mundo, a mulher que vive para o mundo. Não mais. Eu sou uma mulher que tenho Deus como meu Senhor. Eu sou hija de Deus. Portanto, já não há judeu, não há grego, não há escravo. Nos escravos, nem livre, não há varão, nem mulher. Porque Deus não quer saber sua etnia, de que país você veio. Se você é judeu, se você é de Chiapas, se você é de onde mais? De qual outro estado? Qual é o outro estado? Chiapas e... Chihuahua. Deus não quer saber de onde você vem. Em Cristo Jesus, nós outros somos um. Em Ele e para Ele. Mas mulher também, pastor. Allá no antigo, as mulheres, se quiser aprender alguma coisa na igreja, tinha que perguntar aos esposos em casa. Isto era a cultura de eles. Porque em Cristo a cultura é: se você é mulher
és uma persona e você tem uma alma, é sua alma que eu quero. Eu quero salvar sua alma, mulher. Ah, mas meu esposo, pastor, seja seu esposo quem quiser. Em Deus você é livre. Você é livre para predicar. Ah, a igreja bautista não aceita mulher predicando. Assim como você pode abrir seus lábios para predicar a palavra onde que esteja você. Hablando que Deus é salvador, que Deus salva, que Cristo morreu na cruz por salvar. Se você é uma mulher e você pode proclamar que Deus te salvou. Pode proclamar que sua alma pertence a Ele. Você pode subir no púlpito da igreja. Você pode ir aonde você quiser. Assim como eu tenho o direito de ser ministro, você, mulher, também tem. Porque em Cristo não há diferença entre judeu, grego, escravo, livre, varão e nem mulher. Não há diferença. Para Deus, Ele mira a alma. Ele mira uma alma aqui, uma alma aí. Ele não quer saber se você pinta pelo, se eu não pinto, se... Ele não quer saber das coisas desta vida. Ele quer saber se você tem uma vida entregada e se você alaba e glorifica o nome dele. É isso que Deus quer saber. E mientras vivemos aqui, viver em obediência da palavra. Se você é mulher, se você é grego, se você é mexicano. Ah, pastor, eu sou japonês. Então, se eu não enxergo muito bem, porque meus olhos são chiquitos, eu não sei como obedecer. Ei, Deus não quer saber que tamanho são seus olhos. Deus quer é sua alma. Deus quer é obediência, não sacrifício. E obediência de todos aqueles que um dia Ele morreu, Cristo morreu por nós outros. E hoje temos uma identidade em Ele, uma sola. Porque todos vós outros sois uno em Cristo Jesus. Ah, Cristo é meu irmão, porque Ele é filho de Deus e Ele me adotou. Aí você grita de aiá também. Eu também sou adotado por Cristo. Porque Cristo não veio para uno. Cristo veio para todo aquele que crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Há filhos de Deus em todos os lugares. E nós outros somos parte desta família. E nós outros vivemos em obediência. E nós outros aceitamos a Cristo como Salvador personal. E nós outros queremos viver segundo as promessas de Deus. Queremos viver para alabar e glorificar seu santo nome. E como alabamos e glorificamos? Fazendo sua vontade, segundo o que está escrito aqui na palavra de Deus. Amém? Quem é filho de Deus? Eu também. Ah, mas você é brasileiro, eu sou mexicano, pastor. Mas em Cristo somos uno. Em Cristo não há brasileiro, não há mexicano, não há etnia. Em Cristo somos uno. Para todo aquele que crê, somos uno. Vamos pôr em nossos pés. Ah, pastor, mas eu sou mexicano e agora eu aceito a Cristo e perdo minha cidadania mexicana. É melhor ser cidadão do céu do que ser cidadão mexicano. É melhor ser cidadão do céu do que cidadão americano. E nós outros somos cidadãos do céu em Cristo Jesus. Porque um dia Cristo nos amou, Deus nos amou, enviou seu Filho em obediência, morreu, pagou o preço e nos comprou. E agora Ele é nosso Senhor. E nós outros temos que viver em obediência a Ele.